Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 27 de março, e hoje a nossa leitura bíblica foi 1 Samuel capítulos 14, 15 e 16. E neste vídeo nós vamos fazer alguns comentários sobre a leitura de hoje. Então é importante que você fique aí, não perca este vídeo, porque tem algumas informações importantes que eu quero passar para você no comentário de hoje, na leitura que você fez hoje. Então existem algumas informações e você vai ficar sabendo, vai ajudar você a compreender melhor os textos bíblicos. Dá um like neste vídeo, se inscreve neste canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado quando nós postarmos vídeos novos aqui no canal. E não se esqueça, nós estamos com a Semana Santa especial na Igreja Adventista. Todos os dias às 19 horas e 30 minutos. Nós estamos com a Semana Santa, o tema é a última vitória. Procure a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Nós reservamos o melhor lugar da igreja para você e para sua família. Você vai ser muito bem recebido por nós, eu tenho certeza disso. E ricas bênçãos aguardam você nesta Semana Santa. Muito bem, espera só um minutinho, nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Vamos comentar um pouco sobre a leitura de hoje. 1 Samuel capítulos 14, 15 e 16. Em 1 Samuel capítulos 14 nós lemos sobre a vitória de Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Saul havia feito alguns erros diante de Deus, atraiu o desfavor de Deus para cima dele. Saul ficou inseguro quanto às guerras contra os filisteus. Aí Jonatas então decide ir ele e o escudeiro dele enfrentar alguns filisteus. E ele pegou o seu escudeiro e ele disse assim, seu escudeiro, no versículo 6 do capítulo 14, venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos, talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse, faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você, eu farei o que você decidir. Isso que é confiança, não? Que confiança em Deus de Jonatas. Jonatas falou assim, olha, não importa se nós vamos com muitos ou com poucos, se o Senhor quiser nos dar a vitória, Ele nos dará. E aí então o escudeiro e Jonatas, eles mataram ali dos filisteus, no ataque que eles fizeram, eles mataram cerca de 20 homens de guerra dos filisteus, eles mataram. Agora Saul, ele estava tão desorientado que, veja, numa guerra, você tem que alimentar bem os soldados para que eles tenham energias para poder batalhar na guerra. O que Saul faz? Saul, ele faz um voto, a partir do verso 24, proibindo os homens de comer. Então, quando a pessoa não come, ele enfraquece, ele não tem energia para guerrear, ele fica mais suscetível ao ataque do inimigo. Então veja a falta de... Saul, ele estava tão distante de Deus que ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus, ele não conseguia mais ser direcionado por Deus, ele começa a tomar decisões erradas. E quando ele manda chamar ali Jonatas, Jonatas vem até ele e Jonatas encontra ali um favo de mel, ele molhou ali o seu bordão, né? No favo de mel, se alimentou do mel para ficar forte, a Bíblia diz assim, que ele ficou mais forte. E aí, no versículo 29, Jonatas disse, meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por eu ter provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Claro que Deus ajudou ali na derrota dos filisteus, mas teria sido bem maior se eles tivessem se alimentado. Então veja que Saul, ele não começa a não raciocinar muito bem mais. Ele tomava decisões erradas. Saul, ele já começou a colocar em xeque o reino de Israel. Ele não estava sendo um bom rei, a ponto de Deus, ele rejeita Saul. Veja no capítulo 15 o que acontece, tem uma guerra contra os amalequitas,
E o Senhor diz por intermédio de Samuel, o Senhor diz para Saul, olha, destrua totalmente aquilo que eles tiverem. Não, no versículo 3, não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças, de peito, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Então Samuel falou para Saul isso daí, não poupe ninguém. O que Saul fez? Saul foi lá, poupou a vida do rei dos amalequitas, que se chamava Agag, trouxe ele preso, pegou os bois, pegou as ovelhas, os animais dos amalequitas. E Deus disse para não poupar ninguém. E Saul fez ao contrário. Saul matou os amalequitas, mas poupou os animais e poupou Agag, rei dos amalequitas. Então veja que Saul não estava mais cumprindo as ordens de Deus. Lá atrás, Saul já havia feito uma oferta que não era para ele fazer, né? O holocausto. Nós comentamos isso no dia de ontem. Era para Samuel fazer, Saul fez. Então ali Deus já desaprovou Saul. Agora, Saul, ele poupa algumas pessoas e os animais dos amalequitas. Deus disse que não era para poupar, ele poupa. Aí quando Samuel vai conversar com Saul, Saul ainda mente. Diz assim, versículo 13, Samuel encontrou Saul, esse lhe disse. Então Saul disse para Samuel, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então ele falou assim, olha, eu fiz o que o Senhor mandou, eu fui lá, matei os amalequitas, matei todo mundo, não deixei ninguém vivo e nem os animais deixei vivo. Agora olha a resposta de Samuel, gente, olha que interessante. Samuel olha para Saul e perguntou, então, que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E que mugido de bois são esses que estou escutando? Então veja, quando Saul fala que matou os animais, Samuel escuta as ovelhas balindo e os bois mugindo. Aí Saul tenta dar uma desculpa ali, né? Se eu respondeu, eu trouxe isso os amalequitas, porque o povo guardou, era a melhor coisa. Mas Samuel disse para Saul, né, verso 16, espere, vou declarar a você o que o Senhor disse essa noite. E aí então Samuel abre o jogo com Saul e fala, olha, você foi rejeitado. Deus vai tirar você, Deus vai escolher outra pessoa para reinar no seu lugar. E aí então, no versículo 29, Samuel diz assim, também a glória de Israel não mente. Veja que glória está com G maiúsculo, Deus é a glória de Israel. Então diz assim, ó, também Deus não mente, nem muda de ideia, porque Deus não é homem para que mude de ideia. Então, quando Deus tomou essa decisão de tirar Saul, de colocar outra pessoa no lugar de Saul, Deus não ia mudar mais de ideia. Muito bem, queridos, e até o final da vida de Samuel, Samuel nunca mais viu a Saul. E no capítulo 16, agora, Deus ele pede para que Samuel vá à casa de um homem chamado Jessé, na cidade de Belém, e um dos filhos de Jessé seria aquele que Deus escolheria para ser rei em Israel. E vocês já sabem quem é, né? Um homem fantástico aí, nós vamos ler muitas histórias dele na Bíblia, nós vamos ler muitos feitos dele, Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel ele vê um homem ali com boa aparência, um dos irmãos de Davi chamado Eliabe. E diz assim no versículo 7, né? No versículo 6, Samuel achou que aquele Eliabe era o escolhido de Deus. Aí no verso 7 Deus fala assim para Samuel, porque o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É por isso, queridos, que nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Eu e você conseguimos enxergar somente o exterior da pessoa. Agora Deus vê o coração da pessoa. Deus vê o mais profundo no íntimo de cada um de nós. Então é por isso que a mim e a você não compete o julgamento. Nós temos que auxiliar as pessoas na sua salvação, mas o julgamento deixe para Deus fazê-lo. E aí então foi passando de um a os filhos de Jessé, e aí todos foram, e Samuel pergunta, tem mais algum filho ainda?
Aí Jessé responde, tem um que estará pastoreando ovelhas no campo, mais moço, ainda falta ele. Samuel manda chamar. E aí chega então no versículo 12, diz assim, então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é a quem eu escolhi. E aí Samuel pegou o chifre com azeite, e aí então ele unge Davi ali naquele momento, porque Davi era o escolhido de Deus. E olha, vamos acompanhar juntos agora a história de Davi, que você vai se impressionar com as histórias desse homem, eu tenho certeza, tá bom? Deus abençoe você, sua família, continue firme com a gente neste ano bíblico. Deus continue com você, te abençoando. Um abraço, tchau, tchau.